Depois dos 50, você precisa saber estas 7 verdades espirituais. Depois dos 50, algo muda. O corpo desacelera, mas a alma desperta. Os ruídos que antes pareciam importantes começam a perder o sentido, e o que antes era urgência, agora é apenas distração. Chega um momento em que a vida te convida, com firmeza e doçura, a olhar para dentro. E esse convite não é uma escolha, é um chamado. Porque o tempo, nessa fase, deixa de ser contagem. Ele vira espelho. E nesse espelho, você começa a enxergar quem realmente é, sem máscaras, sem pressa e sem desculpas. A partir daqui, você vai caminhar por 7 verdades espirituais. Verdades que não se aprendem em livros, mas no silêncio dos anos, nas perdas que ensinam e na sabedoria que nasce de quem já viveu o bastante para compreender que o essencial é invisível, mas profundamente real. E é nesse novo ritmo da vida que a primeira verdade se revela. O apego é a maior prisão e a alma madura precisa aprender a soltar. Primeira verdade: o apego é a maior prisão. Liberte-se do que não cabe mais. Durante muito tempo, confundimos apego com amor. Achamos que reter era cuidar, que insistir era prova de fidelidade. Mas o apego não é amor, é medo. Medo de perder o que um dia nos fez sentir vivos. Medo de enfrentar o vazio que surge quando o ciclo se encerra. Só que a vida não pede permissão para seguir, ela apenas segue. E o que não flui, adoece. Depois dos 50, o tempo ensina que nada é realmente nosso. Nem as pessoas, nem as certezas, nem o amanhã. Tudo é emprestado. E cedo ou tarde, a vida pede de volta o que não cabe mais. Quando ela tira, não é castigo, é movimento. É o universo abrindo espaço para o novo. Soltar não é desistir, é confiar. Confiar que o que é verdadeiro permanece, mesmo quando não está mais por perto. A alma só amadurece quando entende que perder também é ganhar. Ganhar paz, lucidez, espaço. O apego é uma prisão invisível. Você não vê as grades, mas sente o peso. O peso das repetições, das promessas, das expectativas que nunca se cumpriram. Você acorda todos os dias ao lado das mesmas lembranças, revive as mesmas dores e chama isso de rotina. Mas não é rotina, é resistência à mudança. A alma sábia entende que cada perda é um chamado da vida e cada fim um convite à transformação. O que parte, muitas vezes, não está indo embora, está te libertando, porque quando a alma amadurece, ela não quer mais colecionar histórias, quer sentir leveza, quer respirar sem medo do amanhã. Desapegar é morrer em pequenas partes para renascer inteiro. É compreender que o amor verdadeiro não aprisiona, ele permite ir e ainda assim permanecer em essência. As folhas caem para que a árvore continue viva. E como ela, você também precisa deixar o velho cair para florescer outra vez. A liberdade espiritual nasce quando você solta o que pesa, quando aprende a agradecer pelo que foi, sem precisar reviver o que já cumpriu seu papel. A vida não te pede para esquecer, te pede para entender. E entender é o primeiro passo da cura. Então olhe para dentro e pergunte a si mesmo: o que ainda carrego que já não pertence à minha alma? Por que ainda insisto em sustentar o que me enfraquece? Às vezes, o medo de perder é apenas o medo de se ver livre demais. Mas é nessa liberdade que mora a paz. Desapegar é confiar no invisível, é aceitar que o universo sabe o que faz, mesmo quando tudo parece ruir. E é nesse aparente caos que a vida encontra espaço para recomeçar. A maturidade não é o fim da juventude, é o início da sabedoria. E a sabedoria começa quando você entende que a liberdade está em deixar ir, não por indiferença, mas por amor. Amor à própria alma. Segunda verdade: o corpo é um mensageiro da alma. Escute antes que ele grite. Depois dos 50, o corpo começa a falar mais alto.
Ele não sussurra como antes. Ele pede atenção. E a cada sinal, a cada dor, a cada novo limite, há uma mensagem escondida. O corpo não castiga. O corpo comunica. Durante muitos anos, você acreditou que ele era uma ferramenta a ser controlada. Buscou moldá-lo, forçá-lo, exigiu força quando ele pedia descanso e silêncio quando ele implorava por cuidado. Mas o corpo nunca foi inimigo da alma. Ele sempre foi o tradutor daquilo que você sente e não diz. Cada tensão é um pensamento não resolvido. Cada dor é um grito da alma por equilíbrio. Cada doença é uma forma do espírito chamar sua atenção. O corpo é o diário que o espírito escreve em silêncio. E quanto mais a mente ignora, mais o corpo insiste em ser ouvido. O tempo passa e as formas mudam. A pele perde o brilho, os músculos desaceleram, o fôlego diminui. Mas o que realmente está acontecendo é uma mudança de linguagem. A vida está te dizendo: agora é hora de cuidar com consciência e não com pressa. Você passa a perceber que autocuidado não é luxo, é devoção, é um ato espiritual. Cuidar do corpo é cuidar do templo onde a alma habita. E ignorar o corpo é o mesmo que desprezar o altar. O corpo é o reflexo das emoções que você cultivou. A raiva não expressa e endurece a postura. A culpa antiga pesa nos ombros. A ansiedade acelera o coração. O medo trava a respiração. E a tristeza silenciada paralisa os passos. Mas quando você começa a escutar o corpo com amor, ele também responde com amor. A energia volta a fluir, o sono se reorganiza, o olhar ganha presença e até o cansaço se transforma em sabedoria. Porque o corpo e a alma não são dois, são o mesmo movimento em frequências diferentes. A espiritualidade verdadeira não despreza o corpo, ela o honra. Porque é através dele que você sente, aprende, doa e evolui. É nele que a alma realiza o propósito da encarnação. Por isso, cada alimento, cada respiração, cada gesto é um diálogo com o divino. Depois dos 50, a pressa deixa de fazer sentido. Você já correu demais. Agora o corpo pede calma, pede atenção, pede respeito. Ele quer que você caminhe devagar o suficiente para ouvir o som dos próprios passos. Quer que você perceba o prazer de existir dentro de si mesmo, sem a urgência de provar nada a ninguém. O corpo é uma casa viva. Se você cuida dela com gratidão, ela te protege. Mas se a abandona, ela adoece. E quando o corpo adoece, é a alma que está pedindo socorro. A maturidade não é sobre lutar contra o tempo, mas sobre dançar com ele. Aceitar que as rugas são mapas de experiências e que o cansaço é o preço da travessia. O corpo te mostrou o mundo. Agora ele quer te mostrar a si mesmo. Há uma beleza silenciosa no corpo maduro. Não é a beleza de vitrine, é a beleza de quem viveu. A beleza de quem tem marcas e não se envergonha delas, porque entende que cada cicatriz é uma medalha da alma. Quando você cuida do corpo, não está buscando juventude, está escolhendo presença. Está dizendo: eu ainda quero estar aqui, eu ainda escolho viver. E o corpo, agradecido, responde com energia, com vitalidade, com tempo. A saúde é a forma que o corpo tem de agradecer à consciência e a doença de pedir que ela volte. Então, ouça o corpo. Ele é o primeiro mestre e o último companheiro. Ele guarda tudo o que você não teve coragem de enfrentar, mas também tudo o que você tem de mais divino, a capacidade de recomeçar a cada dia. Cuidar do corpo é um ato de amor, não por vaidade, mas por honra, porque o espírito pode ser eterno, mas a passagem por aqui é breve. E o corpo é o único instrumento que te permite viver essa experiência. Depois dos 50, o corpo não quer que você o vença. Quer que você o abrace, quer que você o respeite, quer que você entenda que o tempo não é inimigo, é guia. E quando essa compreensão se instala, você percebe algo profundo.
A alma não se limita ao corpo, mas é através dele que ela floresce, e cada cuidado se torna uma oração silenciosa. Terceira verdade: o silêncio é a voz de Deus dentro de você. Depois dos 50, o mundo parece falar demais, e pela primeira vez você percebe que não precisa responder a tudo. As conversas vazias cansam, os ruídos te distraem, e a alma começa a desejar algo que antes parecia estranho: o silêncio. Mas o silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença de essência. Ele não é o oposto do barulho, é o seu sentido mais profundo. O silêncio é o espaço onde a alma finalmente respira, onde as máscaras caem e a verdade se revela. Durante anos, você foi treinado a falar, a se explicar, a convencer, a provar o que sentia. Mas o espírito maduro entende que há sabedorias que só podem ser compreendidas no não dito, porque é no silêncio que Deus fala. Não com palavras, mas com vibração. Não com voz, mas com presença. O ego teme o silêncio porque nele não há espelhos. Não há plateia, nem aplauso, nem distração. No silêncio, você se vê como é, sem performance, sem armadura. E esse encontro, embora assustador no início, é o portal da transformação. Porque é ali, no vazio aparente, que o divino se manifesta em plenitude. O silêncio é uma casa onde o ruído do mundo não entra. E cada vez que você se recolhe, algo se reorganiza por dentro. As dores antigas se acalmam, as dúvidas se dissolvem, e o que parecia confuso começa a fazer sentido. O silêncio cura, não porque traz respostas, mas porque devolve clareza. Há um tipo de força que nasce do recolhimento. Uma força serena, silenciosa, que não precisa gritar para ser percebida. Essa força vem da comunhão com o invisível, da certeza de que o universo fala em ondas sutis que só o coração tranquilo consegue ouvir. Por isso, quem aprende a silenciar, aprende também a discernir. Entende quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Percebe quando uma provocação merece resposta e quando o silêncio é a maior resposta possível. Porque há lutas que se vencem na quietude e verdades que se revelam apenas na calma. O silêncio é o mestre dos sábios. Ele molda a mente, pacifica o coração e lapida a alma. É no silêncio que a intuição floresce, que a consciência se amplia e a fé amadurece. Quando você aprende a habitar esse espaço interno, nada do lado de fora consegue te desestabilizar. Deus não fala nas tempestades, Ele fala na brisa. E essa brisa só se ouve quando o ruído da mente se cala. É por isso que, com o passar dos anos, o espírito busca cada vez menos explicações e cada vez mais presença. Porque o silêncio é a linguagem do eterno. O verdadeiro poder está em saber calar sem fugir, em sustentar o silêncio com paz. Não é se isolar do mundo, é estar no mundo com serenidade, sem se deixar engolir por ele. O silêncio é o espaço onde você volta a se lembrar de quem é. Depois dos 50, o silêncio deixa de ser solidão e se torna companhia. Você começa a se sentir bem em sua própria presença, porque descobre que dentro de você mora um universo inteiro, e esse universo não precisa de barulho, ele só precisa ser escutado. Falar menos não é falta de interesse, é sabedoria. Quem fala demais busca convencer, quem silencia compreende, e há uma diferença imensa entre ter razão e ter paz. O silêncio te ensina a escolher a paz. O silêncio é o espelho de Deus. É o lugar onde tudo se dissolve e tudo se reencontra. Quando você mergulha nele, descobre algo indescritível. O que você buscava fora sempre esteve dentro. E o som mais bonito da existência é o da alma em paz consigo mesma. Quarta verdade: o perdão não é fraqueza, é a chave da libertação. Depois dos 50, o coração acumula histórias, algumas cheias de amor e gratidão,
outras marcadas por feridas que nunca cicatrizaram. São memórias que insistem em voltar, pessoas que ainda vivem dentro de você, não pela presença, mas pela dor que deixaram. Durante muito tempo, você acreditou que perdoar era absolver o outro. Mas o perdão nunca foi sobre o outro, é sobre você. Perdoar é uma forma de higiene da alma. É o momento em que você decide parar de sangrar por feridas antigas e escolhe respirar leve outra vez. O orgulho tenta te convencer de que guardar mágoa é força, mas é o contrário. O rancor pesa, o ressentimento adoece, a raiva contida se transforma em prisão emocional. Você acha que protege sua dignidade, mas na verdade protege suas correntes. O perdão é a coragem de soltar, de aceitar que o passado não tem mais poder sobre o agora, de compreender que o que foi feito pertence ao aprendizado, não à punição, e que ninguém sai ileso da dor, mas alguns escolhem aprender com ela. O espírito maduro entende que o perdão não é amnésia. Você não precisa esquecer o que te feriu. Precisa apenas retirar o veneno. É o antídoto da alma. Porque, enquanto você insiste em reviver o que aconteceu, o passado continua te possuindo. O perdão é a forma mais elevada de liberdade. Não é se reconciliar com quem te machucou, é se reconciliar com a paz. É quando você decide que não quer mais carregar a sombra do outro dentro de si. É quando você diz em silêncio: eu te perdoo para poder seguir, eu te liberto para poder me libertar. A mágoa envelhece o corpo e endurece o olhar. Ela apaga o brilho da alma, transforma lembranças em feridas abertas e impede que o amor volte a fluir. Mas o perdão limpa. Ele clareia a mente, alivia o coração e purifica o campo vibracional. É como abrir as janelas depois de anos no escuro. Muitos acreditam que perdoar é sinal de fraqueza, mas o fraco é aquele que se vinga. O forte é aquele que entende. O perdão não é submissão, é sabedoria. É o instante em que você escolhe deixar de ser vítima e passa a ser mestre da própria história. O que te feriu te trouxe até aqui, mas o que te cura depende de você. E o perdão é o primeiro passo. Perdoar é deixar o fluxo da vida voltar a correr. É tirar o entulho da alma para que a luz volte a atravessar. Depois dos 50, você não tem mais tempo a perder, revivendo dores que já deveriam ter partido. Cada ressentimento é um peso desnecessário num corpo que agora precisa de leveza. A alma madura não quer mais revanche, ela quer descanso, ela quer paz. Perdoar é um ato de fé no invisível. É dizer: eu acredito que o universo é justo, mesmo quando não parece. É confiar que tudo o que aconteceu tinha um propósito, mesmo que você ainda não compreenda qual. É aceitar que a justiça divina é sutil e que o que você chama de perda muitas vezes foi salvação. Quando você perdoa, algo dentro de você se rearruma. O coração volta a pulsar em ritmo tranquilo, a mente se silencia e o corpo começa a responder com gratidão. O perdão cura também a matéria, porque o corpo guarda o que a alma não libera. A libertação que você busca não está em punir o outro, está em curar a si mesmo. E o primeiro passo é esse: aceitar que o perdão é um presente que você dá à própria alma, um presente que diz: eu escolho a paz. Você não precisa de desculpas, não precisa de reconhecimento. Precisa apenas decidir que não quer mais sofrer. E essa decisão, embora simples, muda tudo. Ela te devolve ao presente. E o presente é o único lugar onde a alma respira. Depois dos 50, o perdão não é um gesto de bondade. É uma urgência espiritual. É o último degrau antes da verdadeira liberdade. Porque ninguém envelhece em paz se carrega rancor no coração. A alma só descansa quando se limpa. Então, feche os olhos e pergunte a si mesmo: quem ainda ocupa espaço em mim sem merecer?
Quem ainda prende minha energia nas lembranças antigas? E quando a resposta vier, não discuta, apenas solte. Deixe que o universo faça o que precisa ser feito. O perdão é a sua parte. O resto é o movimento da vida. Quinta verdade. O tempo não é inimigo. É o mestre silencioso da alma. Depois dos 50, o tempo muda de textura. Ele já não corre, ele pesa. Os dias parecem mais curtos, as manhãs mais preciosas e as horas mais cheias de significado. Durante a juventude, você acreditava que o tempo era infinito e o gastava como quem gasta moedas sem olhar o saldo. Mas chega uma hora em que você entende. O tempo é o único bem que não se multiplica. É a única riqueza que, uma vez gasta, não retorna. O tempo é o professor que nunca grita, mas ensina com precisão absoluta. Ele não pune, ele mostra. Mostra o que vale e o que não vale. Quem fica e quem já deveria ter ido. O que constrói e o que apenas ocupa espaço. A alma madura aprende que o tempo não leva. Ele revela. Revela o verdadeiro valor das coisas. Revela as intenções escondidas. Revela quem você é quando tudo o que é passageiro desaparece. O tempo não é cruel. Cruel é o olhar de quem ainda não entendeu que ele é um mestre. O tempo não envelhece a alma. Ele a purifica. A cada década, ele dissolve o que é ilusório e lapida o que é eterno. Você começa a perceber que o tempo não te rouba a juventude, ele te devolve lucidez. Não te tira oportunidades, te entrega discernimento. Não apaga o brilho, te ensina a iluminar o que realmente importa. O tempo é o guardião do propósito. Ele não acelera nem atrasa, ele prepara. Tudo chega quando você está pronto e vai embora quando já não é mais necessário. O sofrimento vem quando você tenta controlar o relógio, mas a sabedoria nasce quando você aprende a caminhar com ele. Depois dos 50, o tempo se torna espelho. E esse espelho não mostra apenas o rosto, mostra o que o rosto aprendeu. Mostra as marcas de quem sentiu, as rugas de quem amou, as cicatrizes de quem viveu intensamente. Cada linha no rosto é um poema escrito pela existência. Cada marca é um verso da alma que amadureceu. O tempo também é o jardineiro da alma. Ele poda o que cresce demais, rega o que precisa florescer e deixa murchar o que já cumpriu seu ciclo. Ele não erra. Ele apenas segue o fluxo natural da vida. E quando você para de resistir, descobre que o tempo nunca foi seu inimigo, foi seu maior aliado. Há coisas que só o tempo revela. O amor verdadeiro, por exemplo, não se mostra no entusiasmo dos primeiros dias, mas na constância de quem fica quando o encanto acaba. A fé verdadeira não nasce dos milagres instantâneos, mas da confiança que permanece mesmo na espera. A sabedoria não vem da pressa de aprender, mas da paciência de compreender. O tempo é a ponte entre o que você foi e o que ainda pode ser. E atravessá-lo com gratidão é a maior forma de evolução. Não lamente o que passou, agradeça o que ficou. Porque o tempo não leva memórias, leva excessos. E cada coisa que vai, abre espaço para o novo entrar. O espírito que entende o tempo aprende a viver em ritmo de eternidade, não mais preocupado em ganhar minutos, mas em preencher instantes. A vida não é uma corrida contra o relógio, é uma dança com o infinito, e quem aprende a dançar com o tempo nunca teme o envelhecer. Você percebe então que não é o tempo que passa, é você que atravessa, e nessa travessia o tempo se torna o mestre mais silencioso e amoroso de todos. Ele te ensina o valor da espera, a beleza do fim e a importância de não desperdiçar o agora. O tempo é o lapidador da alma. Ele remove as impurezas, alinha as intenções e transforma o comum em sabedoria. Cada fase da vida é uma estação. A juventude é a primavera da energia. A maturidade é o outono da consciência. E o inverno que tanto assusta é o tempo da colheita, o momento em que a alma descansa na própria verdade.
Depois dos 50, o tempo não precisa mais ser vencido, precisa ser vivido. Com calma, com entrega, com presença, porque quando você está presente, o tempo não te envelhece, te expande. E quando você entende isso, deixa de medir a vida em anos e começa a medi-la em despertares. Sexta, verdade. A solidão não é ausência, é reencontro. Depois dos 50, a solidão começa a ter outro sabor. Ela deixa de ser medo e passa a ser convite. Convite para voltar a si, para ouvir o que sempre foi abafado pelo ruído do mundo. Durante muitos anos, você viveu cercado de pessoas, compromissos, expectativas, barulhos, obrigações. Mas, no fundo, sentia um vazio que nada preenchia. E agora entende que aquele vazio não era falta de companhia, era falta de presença, sua própria presença. A solidão, quando compreendida, deixa de doer, porque ela não significa a ausência do outro, significa a presença de si. É o espaço onde a alma repousa, onde a consciência se escuta, onde a essência fala sem precisar gritar. Muitos temem o silêncio porque ele revela o que o barulho esconde. Mas o espírito maduro sabe que não há evolução sem mergulho interior. E é no silêncio da solidão que a alma se reconecta ao divino. É quando o barulho da vida se dissolve e o som mais bonito do universo se manifesta, a voz do próprio coração. A solidão não é castigo, é iniciação. É o portal que separa a ilusão da consciência. Enquanto o ego busca companhia, a alma busca comunhão. E essa comunhão começa dentro, no momento em que você descobre que nunca esteve realmente só. O medo da solidão vem da confusão entre estar só e ser abandonado. Mas estar só é uma escolha de força. Abandono é ausência de amor. Solidão é presença de consciência. É no recolhimento que você se percebe inteiro, sem precisar de aplausos ou testemunhas. Depois dos 50, você descobre que nem toda companhia é presença e nem toda ausência é vazio. Há silêncios que abraçam, há espaços vazios que curam, há dias solitários que são mais cheios de sentido do que anos inteiros de barulho. A solidão é o templo onde você aprende a diferenciar o essencial do supérfluo. É nela que as máscaras caem, que os ruídos cessam e que o amor próprio floresce. Não um amor narcisista, mas o amor maduro de quem aprendeu a estar bem consigo mesmo. No fundo, a solidão é o espelho da alma. Ela reflete tudo o que você ainda evita olhar. E é por isso que no começo ela dói. Mas é uma dor que cura, porque é a dor de voltar para casa depois de anos perdido em distrações. O espírito amadurecido entende que o caminho espiritual é um caminho solitário, não por isolamento, mas por profundidade. É o caminho de quem aprendeu a se sustentar na própria luz, sem precisar da energia dos outros para existir. É na solidão que você encontra o verdadeiro sentido da presença. Você descobre que companhia é valiosa quando não é necessária e que o amor é puro quando não vem do medo da ausência. Há momentos na vida em que o universo te retira pessoas, lugares, rotinas e você acha que está perdendo, mas na verdade está sendo purificado. Porque só quando você está sozinho é que ouve o que o mundo sempre tentou calar, a sua própria verdade. A solidão é a pausa divina entre um ciclo e outro. É o intervalo onde a alma se reorganiza. É quando o universo te coloca no centro, para que você se lembre de quem é sem os papéis que vestiu. Não é um castigo, é um retorno. Depois dos 50, estar só não significa vazio, significa espaço. Espaço para respirar, para refletir, para sentir. Espaço para se curar das pressas, dos ruídos, das dependências emocionais. Espaço para reencontrar o que o tempo não levou, a sua essência. E quando você compreende isso, algo mágico acontece. Você deixa de procurar o amor para começar a emaná-lo.
Deixa de buscar companhia para começar a ser companhia. E o mundo, em silêncio, responde. Porque o universo inteiro se alinha a quem está em paz consigo mesmo. A solidão é o ventre da sabedoria. É o ponto em que o humano e o divino se tocam dentro de você. Quando você aprende a habitá-la sem medo, descobre que o vazio não é ausência. É o espaço onde o sagrado respira. Sétima verdade. A leveza é o estágio supremo da maturidade espiritual. Depois dos 50, você começa a entender que a vida sempre foi mais simples do que parecia. Não mais fácil, apenas mais clara. A mente, antes tão cheia de urgências, agora começa a desejar apenas paz. E é nesse desejo sereno que nasce a verdadeira leveza. Leveza não é falta de profundidade, é o contrário. É o resultado de quem mergulhou tanto que aprendeu a voltar à superfície sem medo de se afogar. A leveza é sabedoria decantada. É a serenidade de quem já sentiu o peso da dor, mas escolheu não viver preso a ela. Durante muito tempo, você acreditou que ser maduro era ser duro. Mas o tempo mostra que o coração que se endurece apodrece por dentro. A alma leve não é frágil. É flexível. Ela aprendeu a curvar-se com o vento sem se quebrar. Aprendeu que a vida é movimento e que resistir ao fluxo é o que realmente cansa. A leveza nasce quando você para de lutar contra o que é, quando entende que há coisas que não precisam ser resolvidas, apenas compreendidas. É a maturidade que transforma o "por que isso aconteceu comigo?" em "o que isso veio me ensinar?" E essa mudança de pergunta muda tudo. Depois dos 50, você começa a perceber que a leveza é o oposto do controle. É abrir mão de tentar comandar o mundo e começar a dançar com ele. É deixar de tentar provar o tempo todo para simplesmente ser. É confiar que o universo tem sua própria lógica e que tudo o que acontece, mesmo o que dói, vem para lapidar, não para destruir. A alma leve não precisa vencer, precisa compreender. Não busca estar certa, busca estar em paz. Não acumula vitórias, acumula aprendizados. E pouco a pouco descobre que a verdadeira grandeza é viver sem carregar peso desnecessário. Quantas vezes você se sobrecarregou com expectativas, com cobranças, com preocupações que não mudaram nada? A leveza começa quando você percebe que boa parte da dor era resistência, que o sofrimento não estava nos fatos, mas no apego a como você queria que eles fossem. Leveza é aceitar o que é, sem desistir do que pode ser. É o ponto de equilíbrio entre entrega e propósito. É não confundir paz com passividade, nem firmeza com rigidez. É o meio do caminho onde mora a sabedoria. Depois dos 50, a alma não busca mais o aplauso, busca a harmonia. Ela quer acordar leve, falar leve, caminhar leve. Não por desinteresse, mas porque entendeu que o peso não é sinal de importância, é sinal de desequilíbrio. A leveza é uma forma de fé silenciosa. É acreditar que o universo sabe o que faz, mesmo quando você não entende. É o coração que confia no invisível, mesmo quando os olhos veem o caos. E quem vive com essa fé, flutua, mesmo nas tempestades. A maturidade espiritual não te torna intocável, te torna permeável. Você ainda sente, ainda se emociona, ainda se entristece às vezes, mas nada disso te aprisiona mais. Você sente, entende e solta, sente, aprende e segue. Essa é a dança da alma leve. A leveza é o sinal de que você finalmente entendeu o jogo. A vida não veio para ser vencida, veio para ser vivida. Cada perda, cada ciclo, cada despedida não são castigos, são capítulos. E a alma leve lê cada capítulo com gratidão, sabendo que tudo tem um tempo e uma razão. Ser leve não é ser superficial, é ter profundidade o bastante para não se afogar na própria intensidade. É amar sem exigir, doar sem esperar, servir sem precisar ser visto.
É caminhar com o coração aberto, sabendo que a paz é o destino final de todas as jornadas. Depois dos 50, você começa a perceber que a leveza é o verdadeiro poder. Porque quem é leve não é manipulado. Quem é leve não se perde. Quem é leve atravessa. E no fim, é isso que importa. Atravessar a vida com graça, sem endurecer, sem perder a luz, sem esquecer de sorrir. Leveza é quando a alma, enfim, compreende o tempo. Quando o corpo e o espírito andam juntos, sem pressa, sem culpa, sem ruído. É quando você descobre que a felicidade não está nas alturas, está no equilíbrio, e que o paraíso não é um lugar distante, é o instante em que você se sente em paz com tudo o que é. Meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui, é porque a vida já te ensinou o suficiente para saber que nada realmente se perde quando o coração desperta. Você não é mais o mesmo, e isso é um sinal de evolução, não de perda. O tempo não te tirou nada essencial, ele apenas limpou o que já não servia. Essas 7 verdades não são conselhos, são lembretes. Lembretes de uma sabedoria que sempre esteve dentro de você, mas que o barulho da pressa havia escondido. Você aprendeu que o apego é a maior prisão, que o corpo é o templo da alma, que o silêncio é a voz de Deus, que o perdão é libertação, que o tempo é o mestre, que a solidão é reencontro e que a leveza é o estágio supremo da maturidade espiritual. Essas não são ideias para decorar, são caminhos para viver. Porque cada uma delas é uma porta, e todas elas abrem para o mesmo destino, a paz. A vida, depois dos 50, já não pede velocidade, pede presença. Ela não quer mais promessas, quer autenticidade. E quanto mais você se torna verdadeiro, mais o universo se reorganiza à sua volta. Há uma beleza silenciosa nessa fase. É a beleza de quem já viu, já sentiu, já sofreu e mesmo assim escolheu continuar com o coração aberto. É a beleza de quem aprendeu que fé não é negar a dor, é caminhar com ela até que ela se transforme em sabedoria. Seja leve com o tempo, gentil com o corpo, sincero com o coração. Porque a alma só floresce quando o espírito aprende a descansar em si mesmo. Talvez o mundo continue barulhento, mas dentro de você há um espaço sagrado onde tudo é silêncio e luz. E é desse lugar que vem a serenidade que o tempo não pode roubar. A maturidade não é o fim, é o início da parte mais verdadeira da existência. O momento em que a alma deixa de buscar lá fora e finalmente encontra dentro de si o que sempre procurou. A paz de ser quem é. Meu amigo, minha amiga, que essas palavras sejam apenas um lembrete do que sua alma já sabe, que a jornada não termina com os anos, ela começa quando você desperta. E se a vida te trouxe até aqui, é porque ainda há muito a florescer dentro de você. Então siga com calma, com fé, com leveza e com gratidão, porque o tempo pode levar tudo, menos a luz de quem aprendeu a viver com consciência.